Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de gestão de estoques. Eu sou o professor Clayton e a partir de agora nós iremos dar continuidade com nossa disciplina e trataremos sobre os problemas de gerenciamento de estoques. Nessa aula de hoje nós poderemos visualizar alguns processos que envolvem a natureza da demanda, ou seja, a quantidade de pedidos que é feito, que é solicitado pelo cliente em determinado período de tempo e que pode ou não comprometer o processo de estocagem e também de produção de uma determinada empresa. Falaremos sobre a filosofia de gerenciamento, qual a melhor filosofia a ser aplicada, quais são os problemas que envolve cada um dos tipos de filosofia que podem ser aplicados dentro de uma empresa. Puxar ou empurrar? Falaremos também sobre o grau de agregação de produtos, sobre estoques de múltiplos estágios e também os estoques virtuais. E por fim, trataremos de uma questão muito importante dentro dos processos logísticos, denominado como just in time, que é um processo de extrema importância dentro da área de estocagem, que também será tratado aqui nessa aula de hoje. Eu já gostaria de adiantar para vocês que existem problemas que são quase impossíveis de serem tratados, de serem solucionados, e que esses problemas eles devem, no mínimo, serem amenizados dentro do processo de estocagem, para que de fato isso não venha comprometer todo o processo de controle, ou seja, todo o processo de gerenciamento de uma empresa. E aí, pessoal, sem perder muito tempo com essa introdução, vamos então dar início ao conteúdo para de fato entendermos todos esses processos e problemas que ocorrem dentro da área de estocagem. Bem, pessoal, então, de acordo com Belo 2006, o gerenciamento de estoques abrange inúmeros tipos de problemas. Como não há maneira de gerenciá-los fazendo uso de um único método, é preciso categorizar esses métodos em vários grupos principais. Então, nós vamos ver problemas de gerenciamento de estoque na natureza da demanda, nós vamos ver esses problemas na filosofia de gerenciamento, no grau de agregação de produtos, nos estoques de múltiplos estágios, nos estoques virtuais e também falar um pouco sobre a filosofia just in time e tentar visualizar qual seria o tipo de problema que seria, implantado em meio a esse processo também, tá bom? Então nós temos aqui o primeiro desses tipos de processos de gerenciamento de estoques referente à natureza da demanda. E vamos tentar entender de fato o que vem a ser esse processo da natureza da demanda, certo? E depois visualizar quais os possíveis problemas encontrados em meio a esse processo. Então a natureza da demanda ao longo do tempo desempenha papel significativo na determinação de como controlamos os níveis de estoques. Embora a demanda de produtos cresça e diminua ao longo de seus ciclos de vida, outros tantos produtos têm uma vida de venda suficientemente alongada para ser considerada muitas das vezes infinita em termos de planejamento. Então, muitas das vezes a empresa ela tem esse ponto-chave em relação ao processo de compra, de como que os seus clientes eles vão de fato comprar o produto da empresa, certo? Então, muitas das vezes as compras elas se estabelecem de uma forma volumosa, certo? A quantidade de vendas, de procura por itens é enorme. E tem épocas, muitas das vezes, que essa quantidade ela diminui significativamente. Então, depende muitas das vezes da época do ano, depende muitas das vezes da crise, se tem ou não tem crise econômica instalada na região ou no país, certo? Então depende de inúmeros fatores em relação ao processo de compra dos clientes que de fato obtêm esses produtos frente a uma determinada empresa, que nesse caso vai ser um fornecedor, tá bom? E aí, pessoal, esse é o ponto-chave. Como identificar os problemas em relação a essa natureza de demanda, certo? Então, como foi falado aqui, muitas das vezes é possível considerar certos produtos como de venda suficientemente alongada. Eles são considerados muitas das vezes infinitos em termos de planejamento, certo? Porque
por mais que muitas das vezes se tenha produtos que vendam de uma maneira, vamos dizer que mais reduzida, existem outros produtos que são vendidos numa quantidade maior. E isso depende muito do tipo de item que deve ser vendido. Então, muitas das vezes, essa empresa ela produz o produto X, Y e Z, e aí o que acontece? O produto X não está sendo vendido em grande escala, em grande quantidade, mas o produto Y e o produto Z apresentam um índice de venda superior ao produto X. Então isso indica que existem itens que são vendidos com mais frequência, certo? Então, e aí o que acontece? É nesse momento que os estoques eles devem estar preparados para poder suportar toda essa demanda, certo? Então, já que o produto X vende pouco e o produto Y e Z vende mais, então por que eu vou manter uma quantidade alta de produto X no meu estoque, sendo que os produtos que mais vendem são os produtos Y e Z? Então é isso, esse é o ponto-chave que as pessoas que trabalham com o processo de acompanhamento, do controle dos estoques, elas devem verificar de fato e entender, certo, esses processos. Qual o item que vende mais? Qual o item que vende menos? Então, essas são as perguntas frequentes que devem ser vislumbradas, certo? E é claro que acompanhadas a todo momento, a quantidade de itens que de fato estão vendendo, se existe épocas sazonais onde vai existir um período que as vendas vão bombar, né, vamos dizer dessa maneira. Então, esse é o processo que envolve a natureza da demanda. Ainda dentro da natureza da demanda, pessoal, seguindo aqui a leitura, há, no entanto, produtos altamente sazonais ou que experimentam surtos de demandas ou picos, certo? Então, como eu falei para vocês anteriormente, vai existir produtos que vendem mais do que outros, certo? E aí o que acontece? Existe época do ano onde, por exemplo, quais são os feriados para a gente poder exemplificar a situação? Quais são os feriados durante todo o ano aqui no Brasil que mais gera riqueza para o comércio? Quais são os feriados? Em primeiro lugar, o Natal é o feriado que mais rende valor, certo, financeiro para as entidades, para as empresas, certo, do comércio. Em segundo lugar, nós temos o feriado de Dia das Mães. Em terceiro lugar, nós temos o considerado como Dia dos Namorados. Então, são épocas estratégicas referente ao comércio. São as épocas que mais vendem determinados produtos dentro do comércio, certo? Então, o que acontece? Nessas épocas, existe uma quantidade de itens que vão ser vendidos dentro das empresas, dentro das lojas, com maior frequência, com um volume muito maior do que o normal, do que o habitual, certo? E aí essas lojas elas devem planejar esse processo, entender que essas épocas, como a procura por determinados itens é enorme, então a empresa ela tem que manter um estoque equilibrado, certo? É claro que deve ser feita aí uma previsão dessa demanda, pode ser feito comparações com anos anteriores, verificar a situação econômica do país ou da região, certo? Então, existem situações que vão fornecer um planejamento equilibrado da quantidade de itens que devem ser mantidos em estoque, para muitas das vezes também não sobrar, passou a época, o feriado ali que né, proporcionam uma quantidade de vendas grandes, porém o estoque ainda ficou cheio de itens que foram colocados destinados a essa época. Então também não é legal ficar com estoque muito alto em relação a componentes que deveriam ser vendidos em determinada data. Então por isso que muitas das vezes a empresa tem que fazer de fato um planejamento adequado para que esse tipo de situação não venha acontecer, certo? Então vamos pegar aí uma outra época que vende bastante, a época da Páscoa, certo? Então, é uma época sazonal também, onde a frequência de vendas de produtos de chocolate é enorme. Aí podemos colocar aí os ovos de Páscoa que entra nesse meio também, que é, né, devido à Páscoa. Então a procura pelo chocolate nesse momento é muito grande. Então
Lojas, por exemplo, como vou dar exemplo aqui da Cacau Show, por exemplo, vende um absurdo. Você vai numa loja da Cacau Show comprar um chocolate na época de Páscoa, a loja está lotada, está cheia. Muitas das vezes faz fila para poder de fato fazer as compras. As pessoas chegam, pega ali a sua cestinha, vai lá, coloca na cestinha e vai para a fila para o caixa. A fila fica enorme nesses momentos, nesses períodos. Muitas das vezes se contrata até mais pessoas dentro da loja para de fato atender a quantidade de pessoas que procuram pelo produto. Então, é só outro exemplo de épocas sazonais que de fato influenciam nesses processos de quantidade de itens e estoque, né? E quanto de itens no estoque vai conseguir de fato atender a toda a demanda estabelecida em determinado período. Essa é a questão. Então, estoques mantidos para atender semelhante demanda dificilmente podem ser liquidados. Então, a não ser mediante promoções com base em descontos irresistíveis. Então, se o planejamento ele não foi de forma adequada, ele não aconteceu de forma adequada, o que acontece? A empresa compra, igual eu já até expliquei, mas só recapitular para de fato deixar essa situação mais clara. Então, se o planejamento não é feito de forma adequada e a empresa ela compra uma quantidade muito maior do que aquela que era para ter sido de fato colocada à disposição do seu estoque para venda, o que acontece? Aí vamos pegar ainda o exemplo da época de Páscoa. Aí compra lá vários itens de Páscoa e aí o que acontece? Vamos colocar o outro aqui, vamos colocar a época do Natal para poder ficar um pouquinho diferente. Então, pega a época do Natal. E aí o que acontece? Geralmente nessa época vende-se muito panetone, certo? Então vende-se muitos panetones. Então aí a loja, o estabelecimento, ele solicitou ali uma compra mediante seu fornecedor de uma quantidade X de itens para colocar no seu estoque para vender ali no Natal, de panetone. Beleza. E aí o que acontece? Essa loja ela vai ficar ali com essa quantidade. Chegou ali o período de Natal, vai começar a vender, já vai colocar ali nas prateleiras, no mostruário, e as pessoas já vão começar a vender. Mas tem um ponto, e quando passar a época do Natal? E se o estoque ele ainda ficar com a quantidade de itens grandes, como é que a loja ela vai vender? Se o preço continuar da mesma maneira, do mesmo valor que era antes, na época do Natal, não vende. Simplesmente não vende. Tá? Então, é isso que vocês têm que entender, que essas épocas sazonais elas proporcionam essas situações onde a administração ela tem que de fato saber colocar o valor exato que será vendido, para que situações como essa de quantidades extras não fiquem ali retidos no estoque e isso vai gerar prejuízo para a própria entidade, certo? Então imagina ali passou a época do Natal e aí no estoque está cheio de panetone, certo? O que acontece? As empresas começam a fazer descontos irresistíveis, como está aqui no texto, certo? E aí, para de fato liquidar esses estoques, certo? E assim, de fato, conseguir ficar livre daquele produto que estava ali retido, parado no estoque, beleza? Então é só para vocês compreenderem isso. E aí embaixo, dando continuidade ao texto, fala que a demanda também pode apresentar um padrão irregular ou errático. Mesmo em caso de produtos de demanda perpétua, certo? Existem períodos de demanda escassa ou inexistente, seguidos de picos repetidos. Então vai ter lojas, empresas que muitas das vezes ela tem um produto que vende, certo? Vamos pegar esse período aqui dessa crise que está sendo estabelecida economicamente no país em relação a esse vírus que acaba afetando atualmente, né? Nós estamos aqui em 2020, então vamos pegar um exemplo aqui de 2020 para poder, de fato, vocês compreenderem esse processo. Então imagina uma fábrica de carros, certo? Vamos pegar aí a Chevrolet. A Chevrolet ela tem os seus carros, faz as vendas. Aí chegou na época do coronavírus, em 2020. O que aconteceu? Houve uma recessão econômica, houve uma crise estabelecida no país, certo? E aí, muitos clientes, muitas das vezes até procuram o produto e muitas das vezes a própria empresa não consegue fornecer. Por quê? Porque a fábrica está fechada nesse período, certo? Então,
a demanda ela acaba sendo forçada a cair, justamente por conta que o produto ele não está disponível para venda da maneira que era antes da pandemia ser instalada, certo? Então, um cliente chega na loja para comprar um determinado carro que tem isso, aquilo, com aqueles acessórios, aquilo outro e tal. E aí o que acontece? A loja fala que não tem, porque a fábrica não está produzindo naquele momento e que só tem aqueles produtos ali que já estão ali em estoque ali na loja, estão ali guardados. Só tem aqueles itens ali a serem vendidos. E muitas das vezes o item que o cliente queria não está disponível. Então, um exemplo de momento em que a venda ela cai, porque o gosto do cliente ele não foi atendido, certo? Não só por isso, pessoal, aqui é só um exemplo. Não é só por conta do gosto do cliente, não é só porque a empresa ela não consegue fornecer o produto. Muitas vezes a empresa também consegue fornecer o produto, certo? E, e o cliente simplesmente ele não procura esse produto. E aí o que acontece? As vendas acabam diminuindo, certo? Os estoques ficam ali retidos daquele produto que era considerado um produto de venda corrente, de venda contínua, certo? Então existem esses picos que acontecem em relação a isso. Então muitas das vezes a venda ela diminui a ponto de parar totalmente, né? Ou fica num nível onde as vendas, né, que comparado com períodos anteriores, de fato fica muito abaixo daquilo que era esperado, beleza? Então esses são alguns processos da natureza da demanda. Pois bem, galera, então, ainda dando continuidade em natureza da demanda, há produtos cuja demanda se esgota em algum momento previsível do futuro, que em geral não se estendem por mais de um ano. Então, muitas das vezes as compras, o cliente ele deixa de comprar o produto em algum momento, certo? Justamente por conta de algum fator que influencia. Pode ser até mesmo esse fator de pandemia que nós estamos vivendo nesse ano de 2020, certo? Então, de alguma maneira, o cliente ele deixa de procurar aquele produto, certo? Por um determinado período de tempo. E aí o que acontece? O planejamento dos estoques, nesse caso, exige que se mantenha apenas os estoques necessários para satisfazer estritamente as imposições da demanda, justamente porque a quantidade de procura né, pelo produto acaba sendo diminuída, sendo colocada para baixo, no nível mais baixo do que antes, do que anteriormente e sendo, porém, permitido algum grau de reposição no limitado horizonte de tempo em que se manifesta. Então, o que acontece? Caiu a procura de produtos por um item X, por exemplo, e aí a empresa o que ela tem que fazer? Ela vai ter que restritar o seu estoque. Ela não precisa de um estoque alto para poder compor, certo? Para poder vender para o cliente por conta que as vendas caíram significativamente, certo? E o que a empresa ela tem que fazer com os seus estoques? Ela vai ter, por exemplo, o estoque tá alto, certo? Então o que ela vai fazer? Ela vai parar de compor aquele estoque, ela não vai precisar manter o mesmo nível de composição de estoque, de mobilidade de estoque que era anteriormente a esse processo de dificuldade, vamos dizer assim, de uma dificuldade dentro econômica, de mercado, alguma situação que gere de fato, que reduz as vendas de uma empresa, certo? Então, os estoques eles não precisam ficar altos, então há uma situação em que a empresa vai de fato ter que modificar o seu processo de olhar para o seu estoque. Já que ela olhava, não, meu estoque tem que estar recheado de itens, recheado de produtos para poder vender. Mas se existe um problema instalado, por que o estoque ele precisa ficar elevado? Não tem necessidade, é o momento de reformular o planejamento, de colocar planos de ações para esses tipos de situações em execução, certo? Colocar de fato para rodar esse plano de ação e estabelecer outros padrões para aquele estoque,
certo? A ponto de fazer com que esse estoque satisfaça a demanda daquele momento, certo? Porque de fato, se o estoque ficar muito elevado, num período de crise, por exemplo, a empresa ela vai ter dificuldades, porque o seu capital, o seu dinheiro, ele vai estar ali concentrado no estoque. E aí a empresa ela não vai ter valor ativo ali circulando dentro da empresa, certo? Vai estar retido no estoque. E tem que transformar esse valor de estoque em dinheiro em algum momento, certo? E aí, pessoal, esse é o processo que vocês devem de fato compreender. E aí nós temos aqui como exemplo ó, livros didáticos com revisões já previstas, peças de reserva para aviões militares e artigos farmacêuticos com limitada exposição em gôndolas são exemplos de produtos com tempo definido de vida. Então, esses itens, para que eu vou manter uma quantidade enorme desses tipos de itens no estoque, sendo que não vai vender em um período de tempo? Então, não precisa manter estoques altos referentes a esses exemplos que nós citamos aqui também. Há outros tipos de produtos que são colocados à disposição dentro do mercado, beleza? E aí, para a gente poder então concluir essa parte de natureza da demanda, ó, aqui nós temos o texto que relata o seguinte, que o padrão de demanda de um produto ele pode ser derivado da demanda de outro produto, certo? Como assim, Cleito? Como assim, professor? Ó, a demanda de materiais de embalagem, por exemplo, decorre da demanda por outros produtos primários. Então, vamos pegar esse exemplo aqui da embalagem para vocês compreenderem. Se eu, professor, tenho uma empresa de embalagens e você, aluno, possui uma empresa de um determinado tipo de produto que vai ser transportado e enviado ali para o cliente em algum período, em algum momento, certo? Então, o que, que acontece? Esse, essa quantidade de itens de embalagens que vão ser vendidos pela minha empresa para a sua empresa, que a sua empresa vai comprar da minha empresa, certo? Para poder embalar os seus produtos para colocar à venda, para colocar os seus produtos à venda, lembrando que nós estamos aqui exemplificando, tá? Então, eu tenho empresa, você também tem uma empresa, certo? Então, o que, que acontece? Aí a minha empresa ela vai vender de acordo com a sua necessidade, certo? Então, o padrão de demanda de um produto ele pode ser derivado da demanda de outro produto, sim, justamente porque para que eu possa lucrar, eu dependo da sua solicitação de compra do meu material, certo? Então eu dependo dessa demanda para poder de fato fazer com que as demandas sejam estabelecidas de uma forma precisa e que de fato venha a transcorrer isso em lucro, em faturamento para a minha empresa, certo? Então uma empresa de embalagem ela vai depender de outra empresa que precisa de fato embalar o seu produto para colocar esse produto à disposição, principalmente em relação muitas vezes ao transporte. Então você precisa transportar o seu produto para enviar para o seu cliente, para colocar a embalagem, pessoal. A embalagem ela significa proteção aos itens, ao produto, para que na hora do transporte o produto ele esteja de fato abrigado a não apresentar problemas mediante o transporte que está sendo gerado frente àquele produto, certo? Então, a ideia da embalagem é justamente de causar essa proteção aos produtos que são de fato embalados, certo? Então, você precisa transportar o produto, proteger o seu produto mediante uma viagem que esse produto vai ter que fazer para chegar até o seu cliente final. E aí, muitas das vezes você se depara com a situação de ter que fazer uma compra de embalagens. E aí, a minha empresa de embalagem ela vai, de fato, ser dependente da sua empresa por esses fatores, certo? Então, uma demanda ela pode derivar da demanda de outro produto, sim, tá bom? Então é só para deixar isso bem claro para vocês. Ok, pessoal, agora vamos tentar entender um pouco sobre a filosofia de gerenciamento que ocorre dentro das empresas, esse processo de tomada de decisão em relação. Acaba sendo um problema, certo, gerado
onde a empresa ela deve decidir se seus processos de fabricação com processo de estocagem eles vão acontecer de forma a puxar ou a empurrar. Vamos tentar entender como é que isso funciona, tá bom? Então, Belo 2006 fundamenta que o gerenciamento de estoques desenvolve-se em torno de duas filosofias básicas. Em primeiro lugar, existe o conceito de puxar. O que seria isso? Essa filosofia considera cada ponto de estoque, ou seja, vamos pegar o exemplo de um armazém, independente de todos os outros no canal. Então, cada ponto de estoque, no caso um armazém, vamos aqui, ele é independente dentro em relação aos outros pontos de estoque que acontecem nos outros canais, certo? Dentro de uma cadeia de suprimentos, beleza? Então, prever a demanda e determinar as quantidades de reposições são tarefas realizadas levando-se em conta apenas as condições locais. Então, o que acontece quando nós falamos de puxar o estoque, certo? O que seria puxar o estoque? Então, imagina um armazém, certo? Um centro de distribuição. E aí, esse armazém ou esse centro de distribuição, ele tem uma quantidade de itens que podem ser estocados ali dentro, certo? E aí o que acontece? Muitas das vezes esses produtos eles são vendidos, é claro, uma hora ou outra vai ser vendido, e aí a empresa ela já estabelece um nível para, de fato, um nível exato para esses estoques, de acordo com a capacidade do armazém, certo? E aí o que acontece? Se esse nível de estoque do armazém ele caiu, eu preciso repor esse estoque. Então, quando a gente fala de puxar, a gente está falando de repor os estoques com tamanhos de pedidos baseados nas necessidades específicas do próprio armazém, certo? Então, a ideia de puxar é de repor o estoque, é de puxar os produtos da fábrica para o armazém, para o centro de distribuição. Então, essa é a ideia da filosofia de gerenciamento de puxar estoques, tá bom? Então, é de justamente compor os estoques ali dentro do armazém ou dentro de um centro de distribuição e colocar esses estoques em níveis capazes de estarem ali à disposição dos setores de venda da empresa para quando a empresa necessitar de uma determinada quantidade de itens para colocar à venda, vamos dizer que a pronta entrega, que já tenha esse produto à disposição para de fato encaminhar esse produto para o cliente final. Pois bem, pessoal, e aí, dando continuidade com a filosofia de gerenciamento, um outro processo onde as empresas devem, de fato, né, identificar quando de fato ocorre esse processo para não gerar problema, é o processo de empurrar, certo? Já falamos do processo de puxar, que de fato é justamente fazer com que os itens dos estoques de armazém ou de centro de distribuição seja reposto, seja certo? Reposto de acordo com o nível que é pré-estabelecido. Ah, se precisou de uma quantidade X para repor estoque, então a empresa, a fábrica vai produzir essa quantidade X para poder entregar ao centro de distribuição essa quantidade, né, estabelecer esse nível do estoque que está sendo necessitado ali naquele momento. Aqui no empurrar é um pouquinho diferente, tá? Então vamos ler o texto e depois vamos tentar explicar isso de uma forma bacana para vocês compreenderem. Então, há também a alternativa do método de empurrar. Quando decisões sobre cada estoque são adotadas independentemente, certo? O momento e o tamanho dos pedidos de reposição não são necessariamente bem coordenados com os tamanhos do lote de produção. Então, quando nós falamos aqui que a fabricação, né, ali de um determinado, por exemplo, vamos pegar o mesmo exemplo do centro de distribuição do armazém. Então, o armazém, o pessoal, o setor de vendas vendeu uma quantidade X ali de produtos. Vamos pegar aí, vamos colocar isso em números, traduzir isso em números. O pessoal do setor de vendas fez uma venda para um determinado cliente de
150 peças de um item X. Beleza. Só que, o que acontece? Quando a gente fala aqui dos tamanhos do lote de produção de uma fábrica, nós estamos referindo à quantidade de itens que a fábrica consegue produzir em um determinado período de tempo. Então, por exemplo, em um dia a fábrica consegue produzir uma quantidade de itens. E aí vamos colocar que a fábrica consegue produzir em um dia, vamos colocar aí que a fábrica consegue produzir 120 peças desse item X que foi vendido para o cliente. Aí o que acontece? Para repor o centro de distribuição, o armazém, se essa venda foi feita em um dia vendeu 150 peças. Só que o lote de produção da fábrica é de apenas 120 peças por dia, certo? Então, por mais que a empresa quisesse, a sua capacidade de produção ela não corresponde à quantidade de itens que foram vendidos. E aí o seu estoque ele ficou no nível mais baixo, certo? Do que o de costume. E aí, nesse caso, gera-se problemas. Por quê? Porque a empresa ela só consegue produzir 120, mas foram vendidos 150 lá do centro de distribuição. E aí acontece essa geração de problemas em relação a esse processo de filosofia de gerenciamento, tá? E aí, então, dando continuidade, não são necessariamente bem coordenados os tamanhos dos pedidos de reposição com os tamanhos dos lotes de produção, com as quantidades econômicas de compras, né, que o cliente ele solicita para o centro de distribuição, como exemplo, ou volumes mínimos de pedido. Portanto, muitas empresas optam por alocar quantidades de reposição a estoques baseados em projeções de necessidade em cada local, espaço disponível ou algum outro tipo de critério para que esse problema ele não venha ocorrer, como eu citei aqui o exemplo aí do centro de distribuição, que muitas das vezes o setor de compras de vendas, na verdade, o setor de vendas ele consegue vender uma quantidade alta de um item X, porém a linha de produção, né, só consegue produzir um lote de 120 peças. Então, para que isso não venha gerar problemas em relação aos processos de vendas, o que a empresa faz? Ela aloca suprimentos a cada armazém com base na previsão para cada um deles. Então ela vai ali estar alocando de forma planejada, é claro, e equilibrada, ou seja, empurrando os suprimentos para o armazém em quantidades, vamos dizer que aleatórias, de acordo com a previsão de demanda que a empresa estabelece, certo? Ou seja, não é o centro de distribuição que está puxando, é a fábrica que está empurrando a quantidade de itens para colocar naquele estoque, a ponto de fazer com que esses estoques eles estejam em níveis que vai de fato atender ao cliente sem problemas, sem que venha gerar problemas de falta de itens no estoque para venda, certo? Então essa é a ideia de empurrar. Então tem um momento em que o próprio centro de distribuição puxa, né, já é estabelecida uma quantidade de itens que vai ali repor os estoques diariamente, semanalmente, mensalmente, não importa de quanto em quanto tempo demora para poder fazer essa situação ocorrer. Mas aí, né, só para deixar bem claro que esses processos de puxar e empurrar, eles devem de fato serem visualizados, vislumbrados pelas empresas, a ponto de fazer com que se tenha a ideia do que é mais adequado para uma empresa em relação às suas vendas, em relação à demanda que é estabelecida, certo? Então, muitas das vezes é o armazém, é o centro de distribuição que vai puxar, certo, os componentes para si, para de fato ali repor os estoques com os tamanhos de pedidos baseados nas necessidades específicas de cada centro de distribuição, de cada armazém. E no caso de empurrar é quando a fábrica empurra uma quantidade de itens ali para serem armazenados,
certo? Para serem colocados em estoques dentro do armazém e ficarem ali à disposição de possíveis demandas que vão acontecer no futuro. E para a gente fechar a parte de filosofia de gerenciamento, aqui temos a imagem do livro de Bello, 2006, que retrata justamente o que eu expliquei para vocês sobre as filosofias de empurrar e de puxar. Então, como vocês podem ver aqui no lado esquerdo, nós temos aqui a filosofia empurrar, que é alocar suprimentos a cada armazém com base na previsão para cada um deles. Então, se estabelece uma previsão, certo, de quanto que vai ser empurrado de suprimento ali para um estoque, para um armazém. Como vocês podem ver, nós temos uma fábrica que vai empurrar a A1, certo? Quantidade alocada a cada armazém. Então nós temos a quantidade que vai ser alocada para o armazém 1, a quantidade para o armazém 2, a quantidade que vai ser alocada para o armazém 3. E aí nós temos quantidade de reposição pedida por armazém, que nesse caso já é o Q, tá bom? Nesse caso já é o processo de puxar. Então, o quanto que vai ser puxado da fábrica 1 como é que fala? Quanto que o armazém vai puxar da fábrica 1? Quando da fábrica? Quanto que o armazém vai puxar a quantidade de itens que vão ser repostos no armazém 2 da fábrica? Então, é dessa maneira que acontece. Quanto que o armazém vai puxar vai repor seus estoques ali em relação à fábrica que está ali fornecendo, produzindo o produto, o componente que vai ser colocado à disposição do armazém. Então é dessa maneira que acontece. Existe o processo de empurrar os suprimentos da fábrica para o armazém, e existe o processo de puxar os estoques, né, os suprimentos da fábrica para o armazém, certo? Então, e existe diferença nisso. Então depende do tipo de situação que a empresa ela, de fato coloca ali como meta para poder de fato trabalhar em cima daquilo. Eu vou colocar o método aqui para minha empresa para sempre estar visualizando, vislumbrando as previsões de demanda, estabelecendo um cálculo para poder produzir uma quantidade de itens para ficar vamos colocar aí diariamente, semanalmente enviando para o armazém, ou eu vou optar pela filosofia de puxar uma quantidade de itens por meu armazém para que de fato o armazém ele possa estar sempre com um nível de estoque na quantidade ideal para poder de fato vender esse produto para um cliente final, certo? Então vai envolver muito a questão da previsão de demanda, certo? Desses processos e é só para que vocês de fato vislumbrem, né, como é feito esse processo. Então existem esses dois tipos de filosofia, de empurrar e também de puxar certos estoques. Pois bem, pessoal, então agora o assunto é grau de agregação de produtos, certo? Como esses produtos são identificados, avaliados, certo? De forma individual e também coletiva, ou seja, através de grupos de artigos que são vislumbrados muitas das vezes até por uma alta administração de uma empresa, a ponto de avaliar a quantidade, a integridade, a disponibilidade desses artigos no estoque, beleza? Então, grau de agregação de produtos. Boa parte do controle de estoques é voltada para controlar cada item presente no estoque, certo? Então, é uma definição do estoque em relação ao seu controle que vislumbra o processo de identificar cada item. Por isso que muitas das vezes cada item recebe um código diferente, certo? Para poder ser ali colocado, ser, né, estocado, né, de forma precisa, certo? Justamente para justificar aquele estoque. E aí, o controle preciso de cada um desses itens consegue levar a um controle exato da soma de todos os níveis de estoque dos itens do estoque. O que isso quer dizer? Que quando se faz o controle item por item de todo o estoque, é possível no final de fazer todo esse balanço, essa demonstração dos resultados do estoque, é possível de fato vislumbrar
todo o conjunto. E aí, essa abordagem é chamada de baixo para cima, ou seja, começa com a codificação de item por item, até chegar ao processo que o sistema ele consegue visualizar todos os itens e estoques, certo? E é claro que identificar isso, colocar isso em um processo que dá para identificar a quantidade, a, quantidades de item X, de item Y, de item Z, certo? Então é possível, né, fazer esse controle, certo? Após o processo de codificação de todos os itens, ou seja, de item por item, beleza? E isso é feito de forma operacional, certo? Vai ter as pessoas ali dentro dos estoques ou dentro de almoxarifados capazes ali de fato codificar todos os itens que vão entrar dentro do estoque, né, para que se tenha um controle exato de todos esses itens, beleza? Tanto individualmente como coletivamente. E aí, o gerenciamento de grupos de produtos em lugar de artigos isolados é uma abordagem alternativa, ou seja, ou de cima para baixo, que é uma perspectiva comum da alta administração. E aí, quando o gerenciamento dos grupos de produtos forem colocados a uma funcionalidade, colocados em prática, então o que acontece? A alta administração da empresa que vai estar ali visualizando, analisando, verificando, fazendo check-up de todo aqueles itens que foram colocados dentro de um estoque. E é claro que vai ali, a partir disso, tomar todas as decisões cabíveis, certo? Então vamos dizer que esse controle que é feito item por item é um processo mais operacional, certo? E o controle que é feito através do gerenciamento de grupos já é um controle com base na alta administração da empresa, certo? Então, tudo isso em relação a esse processo de grau de agregação dos produtos, certo? A preciosidade do produto em relação ao controle preciso da quantidade de itens que é selecionado, que é codificado e identificado dentro do estoque da empresa. Pessoal, rapidamente vamos ver aqui o que significa os estoques de múltiplos estágios, tá? Isso aqui ele refere-se ao estoque que deve ser controlado pela gerência da empresa, certo? Então, vamos aqui ler o texto e depois identificar de fato o que significa. Então, à medida em que a gestão da cadeia de suprimentos, aqui nós estamos pegando a cadeia de suprimentos como um todo, tá? Então, à medida em que a gestão da cadeia de suprimentos incentivou os gerentes de cada empresa a pensarem em incluir cada vez mais setores do canal de suprimentos em seus processos de planejamento. Então, o que seria isso? É justamente fazer com que os gerentes de cada empresa que pertence a uma cadeia de suprimentos, certo? Lembrando que nós temos empresas de fornecimento, nós temos as fábricas, nós temos empresas de atacado, varejo, certo? Então, cada gerente dessas empresas, eles devem pensar no canal de suprimentos não só da sua empresa, mas o canal como um todo, de como vai fluir esse canal como um todo, certo? Então, essa é a proposta colocada aqui em xeque, beleza? Então, os estoques que abrangem mais de um estágio de canal adquiriram maior relevância, certo? Então, nesse caso, quando um gerente ele apresenta o controle do seu estoque, né, com preocupação no estoque da outra empresa que também pertence ao canal, à cadeia de suprimentos, então mostra que há uma preocupação não somente com os processos que envolvem o estoque dessa empresa número 1, mas também a preocupação do estoque da empresa número 2 dentro da cadeia de suprimentos, certo? Então é como se o gerente ele não focasse somente no seu estoque, mas também no estoque da outra empresa, porque querendo ou não influencia sim, tá? Um estoque de uma empresa de fornecimento vai influenciar no estoque de uma fábrica, por exemplo. Então, o que se pede em relação às pessoas que controlam a cadeia de suprimentos é
justamente fazer com que os gerentes de cada empresa, dos estoques principalmente, eles se preocupem não somente com seus estoques, mas também com os estoques da outra empresa, que também pertence à cadeia de suprimentos. Parece meio confuso, mas é o que de fato se é cobrado dentro da cadeia de suprimentos. E aí, o planejamento de estoques de múltiplos estágios, que é justamente esse processo que eu acabei de citar para vocês, essa preocupação da gerência com todos esses estoques dentro da cadeia de suprimentos, eles têm se mostrado para gerentes um problema difícil de se resolver. E de fato é um problema muito complicado, certo? Para que os gerentes possam estar aí resolvendo, mas com o decorrer do tempo, lembrando que esse processo aqui foi colocado em xeque no ano de 2006 nesse livro, certo? De Bellow. Porém, com o decorrer do tempo, foram se adquirindo maneiras de fazer com que esses processos de controle, não só do estoque da empresa 1, mas também a preocupação com o estoque da empresa 2, pudesse ser de fato melhor controlado e melhor visualizado por todos as partes interessadas dentro de uma cadeia de suprimentos. Ok, galera, vamos agora identificar o que são os estoques virtuais. Bem, historicamente, os clientes têm sido servidos por estoques aos quais foram alocados, certo? Empurrados para o cliente. E aí, estando um produto em falta no estoque, ou se perdia uma venda, ou se colocava o pedido como pendente. Então imagina essa situação da empresa ali, né, faltar o produto ali no estoque e aí, né, o cliente ter que ficar esperando o produto chegar para ele comprar. Isso acontece muito quando a gente vai fazer compra muitas vezes pela internet e que você está ali namorando, vamos colocar assim, você está namorando uma blusa, uma calça, por exemplo, né? Vou colocar só um exemplo aqui. Está namorando ali uma calça, um sapato pela internet, e aí você fica ali namorando e decidindo se compra, se não compra. E aí quando você decide comprar, você vai ali comprar mediante a sua numeração o tamanho correto do produto, do item. Ah, então a pessoa vai comprar um sapato, calça 40. E aí o que acontece? Aí quando a pessoa vai lá fazer a compra, finalizar, percebe que o item está em falta no estoque. Aí vem aquela mensagem: caso você tenha interesse, você deixa os seus dados, que assim que nós tivermos o produto em estoque, nós entraremos em contato com você. É assim que geralmente acontece, né? Então, é o mesmo caso aqui. Então, imagina que o produto está em falta no estoque ou, né? E muitas das vezes essa venda ela é perdida e aí ou coloca esse produto como pendente. Então, dando continuidade aqui ao texto, sistemas de informação aperfeiçoados mudaram essa situação. Tornou-se possível para as empresas o conhecimento permanente dos níveis de estoque dos produtos em cada ponto de estocagem dentro da rede logística, criando-se um estoque virtual de produtos. Então, antes, pessoal, não existia, certo? Esse controle através de estoque virtual, onde era possível visualizar os itens que a empresa ela vendia ao longo do tempo. É claro que no exemplo que eu dei, um exemplo mais atual em relação às vendas de produtos, e nesse caso, quando a gente se trata de roupas, a empresa ela tem uma variedade grande de roupas que muitas das vezes o cliente, por mais que não compra um produto X, mas ele troca, visualiza um outro produto que também agrada a ele, ele vai lá e compra. Então tem uma variedade de itens, de possibilidades de compra, certo? Diferente de outras gamas de artigos que podem ser colocados à venda, certo? Mediante um ramo que é uma atividade que a empresa ela fornece. E aí, esse processo, e antes se tinha muito esse problema em relação a os produtos que faltavam no estoque, que ficava muito tempo ali esperando o fornecedor entregar para poder repor. Então, justamente aqueles problemas que eu citei lá atrás para vocês em relação ao processo de empurrar da empresa, que a sua empresa fabrica, vende 150 itens e aí
precisa vender mais, aí a fábrica só consegue produzir 120, o que vai acontecer? Vai gerar problema. Então, da mesma forma aqui, né, que esses problemas são identificados, esses sistemas virtuais, esses estoques virtuais, eles mudaram essa situação, eles aperfeiçoaram, né, a informação da quantidade dos níveis de estoques que são ali empregados, e aí fica mais fácil de controlar esses níveis de estoque em relação a quanto que eu preciso solicitar da linha de produção para abastecer o estoque, certo? Então, é claro que através de estoques virtuais é possível, né, fazer um controle muito mais preparado. Esses estoques virtuais nada mais são do que sistemas capazes de fazer essa contabilidade do estoque, do nível de estoque, né, para que de fato sejam ali tomadas decisões cabíveis em relação aos níveis que vão sendo estabelecidos a vender quantidade X. Então precisam repor esse estoque urgentemente. E assim vai tomando decisões de acordo com as visualizações estabelecidas nesses estoques virtuais, certo? Pois bem, pessoal, chegamos então aqui à programação Just in Time, também chamada de JIT, tá? Então nós temos aqui que é uma filosofia operacional que representa a alternativa ao uso de estoques para que se possa cumprir a meta de disponibilizar os produtos certos no lugar certo e no tempo certo. É uma maneira de gerenciar o canal de suprimentos de materiais, certo? Então, qual a ideia desse processo just in time? Também pode ser chamado de manufatura enxuta. Quem empregou isso foram os japoneses, certo? E até a marca Toyota, né, de carros, ela utiliza esse processo a fundo, certo? Esse processo de just in time é o processo base da Toyota, certo? Que eles utilizam. Então, qual a ideia? É de justamente não fazer com que os níveis de estoque sejam altos, sejam níveis volumosos de estoque de itens, de veículos numa quantidade, né, enorme. Essa ideia não faz parte dos processos da Toyota. Então a ideia é de justamente fazer com que os produtos sejam disponibilizados da maneira correta, no lugar certo e também no tempo certo. Ou seja, para que os estoques não fiquem altos, estejam praticamente zerados. Então a ideia é de fazer, é claro que um processo de previsão de demanda, de venda dos seus produtos e fazer com que os estoques eles sejam ali repostos a ponto de simplesmente vender os produtos, certo? Então eles já têm um controle exato da quantidade de itens que vão ser vendidos em um período de tempo, nas épocas do ano, certo? E esses produtos vão ser colocados à disposição do cliente, certo? Justamente no tempo certo, no lugar certo, para que os estoques eles não sejam colocados em níveis grandes demais. Então, é praticamente fazer com que não precise de grandes centros de distribuição, de armazéns, desses produtos referentes a essa marca, justamente porque a ideia é fazer com que um produto ele não fique muito tempo colocado dentro de um estoque, certo? É que fazer com que esse produto seja disponibilizado à venda o mais rápido possível. Então essa é a ideia da programação just in time. Então é uma filosofia de planejamento em que todo o canal de suprimentos ele é sincronizado para reagir às necessidades operacionais dos clientes, para justamente não gerar altos níveis de estoque. E aí, para que a gente possa ainda compreender como é que funciona essa programação de just-in-time, nós temos aqui algumas características importantes. Olha só, prestem atenção. Quais são as características do just-in-time? Relações privilegiadas com poucos fornecedores e transportadores. Então aqui existe uma importância de manter, de fato, fornecedores e transportadores que são parceiros, que se comprometam com todo o processo de just in time que é introduzido, que é implementado pela empresa, por determinada empresa, é claro, pela empresa que opta
por esse tipo de programação, certo? Just in time, ou seja, com estoques com o nível mínimo possível, certo? Então, para as características do Just in Time, uma das características é manter relações privilegiadas com poucos fornecedores, ou seja, aqueles fornecedores que são de fato capazes de fazer com que os materiais sejam fornecidos o mais rápido possível, certo? Porque aqui vai precisar de muita agilidade, de fazer com que vai precisar de fornecer X quantidade de itens para uma loja em tal cidade. Então, preciso produzir essa quantidade exata para que não haja um grande volume de estoque sendo gerado e sem saber qual momento que esse estoque vai ser despachado. Então, essa é a ideia da programação just in time. Tá? Então, poucos fornecedores e poucos transportadores capazes de fato de fazer com que os processos fluam da forma mais rápida possível. Informação compartilhada entre compradores e fornecedores. Então, as informações, sempre existe uma linha de suporte em relação a quem compra e a quem fornece, justamente para de fato identificar se há problemas com as peças fornecidas, se há problemas com o material que já foi vendido e colocado à disposição de um cliente para usar no mercado. Então, é dessa maneira que ocorre. Então, precisa de uma informação compartilhada para de fato verificar a qualidade do serviço que está sendo implementado. Tá? Nós temos também outra característica de produção ou compra e também de transporte de mercadorias em pequenas quantidades que são frequentes e se traduzem em níveis mínimos de estoques, como eu falei para vocês. Então, nesse caso, para as empresas que adotam esse tipo de programação, que é o JIT, os níveis de estoques vão ser sempre os menores possíveis, certo? Justamente para fazer com que os produtos sejam despachados ali o mais rápido possível, certo? E o transporte dessas mercadorias vão acontecer sempre em escalas menores do que de outras empresas que adotam uma programação diferente da manufatura enxuta, tá bom? Ou seja, a produção somente daquilo que vai vender o mais rápido possível. Eliminação das incertezas sempre que possível ao longo do canal de suprimento. Então, por isso que exige de fato um controle preciso de tudo aquilo que acontece, certo? Durante toda a cadeia. Então, por isso que tem que existir essa comunicação, esse compartilhamento de informações entre todos os participantes ali dessa cadeia, que tem que acontecer de uma forma ágil, de uma forma rápida, né? E é claro que isso, pessoal, vai sempre propor à empresa que coloca esse tipo de programação que sempre vai trabalhar em meio a dificuldades, viu? Sempre vai existir dificuldades, porém, como vocês podem ver, pegando o exemplo e nós temos até aqui a última característica, metas de alta qualidade, é até bom para exemplificar para explicar esse exemplo que eu vou trazer para vocês. Então, como vocês já devem conhecer, a Toyota, como já exemplifiquei anteriormente, ela é conhecida pelo seu alto padrão de qualidade dentro do mercado. Seus produtos eles dificilmente apresentam defeitos, certo? São vistos justamente como produtos de alta qualidade, que dificilmente vai precisar de um retrabalho, de corrigir problemas que foram instalados. Então, sempre existe um controle altíssimo de qualidade empregado nesse tipo de programação, certo? Então, por isso que eu deixei para vocês claro esse exemplo da Toyota que reflete totalmente esse processo do just in time que acontece. Então, pessoal, mais uma vez eu gostaria de lembrar vocês que, embora seja grande a probabilidade de que se precise trabalhar mais na filosofia de just in time, nessa programação just in time, do que numa filosofia de fornecimento a partir de estoques, ou seja, com níveis de estoques mais elevados, o benefício de operar com o mínimo de estoque possível é sempre mais alto, certo? Como vocês podem observar em relação ao processo
de agilidade, de qualidade, certo? E principalmente no quesito de satisfação do cliente final, para não gerar possíveis retrabalhos. Esse processo todo ele permite com que essa programação just in time chame a atenção das empresas, certo? Para que as empresas possam de fato trabalhar com esse tipo de filosofia, a ponto de fazer com que os seus processos sejam de forma bem clara e bem precisa otimizados e gerando os melhores resultados possíveis para a empresa. Então, pessoal, mais uma vez eu gostaria de lembrar vocês que, embora seja grande a probabilidade de que se precise trabalhar bem mais na gestão do canal de suprimentos sobre uma filosofia de just-in-time do que sobre uma filosofia de fornecimento a partir de estoques, por exemplo, né? Ou seja, com os estoques sempre em níveis mais altos, o benefício de operar com o canal de programação just-in-time é, sempre vai fornecer uma economia ou melhorias aos serviços desse processo. Então, por mais que haja dificuldade, mas a programação de just-in-time ela sempre preza o processo da qualidade de poucos serviços de retrabalho e com a precisão em relação ao processo de satisfação ao cliente final. Pessoal, é isso. Chegamos então ao final da nossa aula de hoje. A referência aqui é de Bellow, Ronald H. Bellow, Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, Logística Empresarial, tradução Raul Rubenick, quinta edição, Porto Alegre Bookman 2006. Todo o conteúdo empregado nessa aula de hoje foi retirado desse livro, certo? Deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês que ficaram aqui até o final e que puderam gerar, né, esse conhecimento através dessa aula. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe o meu e-mail aqui e aí é só vocês entrarem em contato, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima aula.